Bom, boa tarde. Deduzindo o raciocínio lógico que a Sônia falou que é importante, chego à conclusão que estou ficando velho, né? Porque se muitas pessoas conhecem, é porque a gente está ficando velho. Estou brincando com você. Boa tarde a todos, todas. De fato, o convívio nesses dias mostra que quase todos nós nos conhecemos, né? Tem um colega nosso brasileiro que disse que quem janta se encontra, né? E quem vai em congresso também se encontra. Muito bom. E eu quero começar agradecendo a Natália e na pessoa dela, a equipe que organizou esse seminário, uma disciplina intelectual e uma disciplina de trabalho que quem quer mudar a realidade tem que se pôr. No esculacho a gente não avança. Então eu fico impressionado desde a organização das mesas. E foi muito bom ouvir todas as conferências, foi muito bom assistir duas, pelo menos, sessões paralelas e ter o conjunto dos resumos, porque isso permite a gente também centrar algumas ideias daquilo que a gente escreveu. Então eu escrevi um texto extenso, de 20 páginas, você não faz em 40 minutos 20 páginas. Então vou selecionar dois pontos, ambos de caráter um mais de caráter teórico, histórico, e o outro tratando um pouco do tema dentro da realidade brasileira, como fez o Rui ontem em relação à realidade aqui de Portugal. Nós, por obviedade, entendemos mais um pouco dos contextos em que nós vivemos. E eu parto aqui de uma ideia que ali em Harvard, que ele diz que um dos ditos mais frequentes no Marx era de que para entender qualquer crise nós tínhamos que, antes de analisar as suas consequências, entender o que está subjacente às crises. E sempre subjacente às crises estão contradições. Nenhuma crise surge da linearidade, toda crise surge da contradição. Então essa é a ideia que baliza o meu primeiro ponto, que é tentar o que está subjacente à crise do trabalho na sua forma de trabalho como valor de uso e especialmente o trabalho como valor de troca. E em seguida trabalhar como esta crise que se apresenta, qual é a especificidade que ela se apresenta hoje e como ela rebate então nas questões da educação, formação profissional e políticas de renda e emprego, especialmente para jovens das classes trabalhadoras. A segunda ideia que baliza essa minha exposição é uma interpelação de um dos historiadores mais importantes do século XX, Eric Hobsbawm, que, perguntado sobre qual seria para ele o problema maior do século XXI, o sintetiza na seguinte questão: se pensarmos em termos de como os homens fazem a própria história, a grande questão desse século é a seguinte: a grande questão desse século historicamente, comunidades e sistemas sociais buscam a estabilização e a reprodução, criando mecanismos contra saltos perturbadores no desconhecido. Nenhum sistema mecânico ou humano vive eternamente em desequilíbrio, busca o equilíbrio. Como então humanos e sociedades estruturados para resistir a transformações dinâmicas se adaptam a um modo de produção cuja essência é o desenvolvimento dinâmico, interminável e imprevisível? Eu creio que essas duas ideias nos ajudam a entender então o subjacente, aquilo que nós estamos discutindo aqui e que os nossos trabalhos procuram entender, quer seja as novas oportunidades, quer seja as políticas no Brasil que se insistem muito de elevação da escolaridade, formação profissional, renda e emprego para a grande massa dos jovens trabalhadores. E obviamente, dependendo de como eu concebo a realidade, como eu leio a realidade, eu oriento políticas para isso. E qual é o pressuposto daquilo que nós vimos aqui em várias análises, inclusive a penúltima conferência pela manhã, né?
como é que concebe a realidade desde a gênese do pensamento liberal, como é que se concebe a realidade social, educacional e política. É que nós vivemos numa sociedade de tipo natural e que, portanto, esta sociedade está baseada em cima de um pressuposto de uma natureza humana ahistórica e, por isso, todo mundo igual. E portanto, se é uma sociedade natural, não há sentido em interrogar o que está subjacente ao que produz o desemprego, ou o que produz no acesso à cultura, à educação, à saúde. Essa é apenas uma disfunção do sistema. Esse é, digamos, o raciocínio fundamental desde a gênese do próprio capitalismo. E aí, embora, como disse um aluno meu polonês, que faz um doutorado lá na UERJ e que estuda favelas, e frequentando um curso, ele diz: Gaudêncio, estranho, os primeiros meses eu bebi muito, porque ao ouvir teu curso, eu fui formado na Polônia pós-socialismo real. E falar na herança marxista é um xingamento na Polônia. A respeito disso, eu quero usar dois argumentos para dizer que é dentro dessa herança que eu penso, com todos os erros que essa herança tem historicamente, inclusive do socialismo, da forma que o socialismo real a constituiu. Duas razões. Primeiro, quem me a dá é o Jameson, pensador americano, que diz que há muitas críticas ao capitalismo. Os hippies criticaram o capitalismo. Vários filósofos existencialistas criticaram o capitalismo. Mas diz só uma herança que busca a superação do capitalismo sem celebrá-lo e na perspectiva de transcendê-lo, nos permite entender então aquilo que eu chamo aqui, citando o Marx, o subjacente às crises. E a segunda razão é de ordem retórica, de argumento, mas também de ordem real. É de que toda a teoria liberal e toda a teoria das várias matizes do liberalismo e das várias matizes hoje do pós-modernismo não foram capazes de responder às crises que essa teoria mesmo produz. Os seus intelectuais, como Sônia até recordou há pouco. E é curioso, a gente estava discutindo num curso com o professor Elmar Altvater, um professor sociólogo e fez depois doutorado em economia política, que discute muito a questão da energia e da sustentabilidade do meio ambiente e analisa a crise hoje do sistema capitalista. 12 de outubro havia em Frankfurt a Feira do Livro, uma das mais importantes feiras do livro da Europa e do mundo. E no dia 12, o livro mais vendido foi o Das Kapital. E não foram Sônias Blumen que compraram. Foram exatamente intelectuais, boa parte, que criaram a crise e que não a entendem. No Brasil, o cara que tem a biblioteca mais completa do marxismo chama Delfim Neto. Se a gente quer buscar os textos para entender até como manejar e administrar ou fazer a famosa governança, depois volto a ela, que eu acho que é um termo terrível. E aí eu tive uma formação dos 11 aos 15 anos muito franciscana, e lá me fizeram ler muito a Bíblia e aprendi muitas coisas interessantes. Uma, que os filhos das trevas têm que aprender dos filhos da luz as coisas, e portanto eu estou tentando aqui na minha análise aprender dos filhos das trevas, entende? E nisso então o primeiro ponto, como entender a crise do trabalho enquanto valor de uso, porque isso também está em crise, e o trabalho, venda da força de trabalho, que está hiper em crise. Eu creio que a contradição matriz se dá na seguinte colocação, que está lá em O Capital.
existem dois processos que não são concomitantes, são separados, entre a produção da exploração. A exploração se dá no processo de trabalho. Entretanto, para ter o lucro, ela tem que ser realizada no mercado. Então, isso nos permite, talvez, muito sinteticamente, entender as duas questões cruciais, que talvez estas sejam importantes dessa herança, ou as mais importantes. E quem as faz não é ninguém melhor do que o companheiro intelectual de Marx, Engels, e amigo, e que ao despedir-se no dia da morte de Marx, fez um curto discurso. E ele disse o seguinte: a humanidade vai sentir falta desse amigo. Mas, claro, nem tudo que se escreveu tinha que ver. Mas duas coisas são fundamentais. Primeiro, uma lei simples. Lei aqui no sentido histórico. Que os seres humanos, primeiro têm que comer, vestir e ter um teto. Só depois eles podem pensar em política, em educação, e inclusive em religião. E, portanto, nós não entendemos a sociedade pela religião, nem a política pela religião, nem o Estado pela religião, mas entendemos como os homens tratam dessa lei simples, do comer, do beber e ter um teto. E que diz que os economistas burgueses, inclusive os socialistas, até então fizeram o contrário, partiam da religião ou partiam. E a segunda lei é a lei da forma que esta primeira se cumpre no capitalismo, sob a mais-valia. Então, essa contradição que eu disse antes, ela se desdobra no quê? Que o sistema capital tem uma voraz competição entre capitalistas para ver quem produz com menos custo e, portanto, chega ao final, vende e realiza o valor. E por isso que é uma sociedade, como diz Hobsbawm, que tem que ter um processo interminável e imprevisível. E esse interminável e imprevisível significa hoje, e sempre e cada vez mais, que é uma sociedade que torna obsoleto e destrói tecnologias, porque o outro tem que avançar e, portanto, esse salto faz com que destrua o anterior. A isso Schumpeter chamou a virtude de uma destruição criativa do capitalismo. O que Mestras diz, mas isso hoje é uma produção destrutiva do meio ambiente e de direitos. Eu abri a televisão hoje em Portugal e fiquei estarrecido. Os aposentados de Portugal vão ter 10% a menos. E cinicamente quem tem 90 anos não. Cinicamente não. Porque quem tem 90 anos tem vida curta, então não precisa diminuir. Então, uma das coisas é de destruição de trabalho vivo e de, inclusive, mercadorias e produtos. Então, esta contradição, ela se explicita de que é muito mais atual hoje aquela outra contradição entre o avanço e a capacidade produtiva e o caráter opaco da sociedade. Eu estou aqui com um texto de Jean Ziegler, que escreveu um livro fazendo uma pesquisa sobre a fome no mundo. E nesse livro ele diz que morre uma criança no mundo de fome a cada 5 segundos. E que existe produção em excedente. Então, esta é a contradição crucial, né, que convive e que se reitera historicamente. E, portanto, a gente tem que se perguntar como, ao longo de 2 séculos, essas contradições foram sendo administradas, né, e refuncionalizadas. E quem é que paga a conta disso? De uma forma muito sintética, esse húngaro Mészáros nos dá 4 características para mostrar
o que é específico em relação às crises até hoje existentes do sistema capital nessas contradições. E leio para ser sucinto. A primeira dela é que a crise hoje é de caráter universal, no sentido de que não está circunscrita a uma área, a produção, mas em todas as áreas da vida. É crise de valores também, da indiferença, enfim. Segundo, diferente das demais crises que se localizavam num determinado espaço, ela é literalmente, diz ele, global. Também diferente das demais crises que eram erupções e que depois eram sanadas rapidamente ou refuncionalizadas, o capital tem cada vez menos capacidade e, portanto, ela é gradual. Ela é contínua, melhor. E, por fim, por esta razão, também ela é gradual. Isso não implica que em dados momentos tenha erupções. Seriam as 4 características que diz que ela é específica. E é um pensador americano que acho que é o que talvez nos ajude a não trabalhar no idealismo por um lado e no pragmatismo por outro. Harvey, que ele vai mostrar para a gente como então se deu até este momento, este movimento entre uma sociedade que tende a entrar em crise quando ela tem oferta demais de mercadorias e serviços e falta de demanda. Essa conexão entre o produzir e o consumir. As guerras mundiais não são guerras políticas, se manifestam politicamente, mas são guerras em torno dessa questão. E portanto, depois de 2 guerras mundiais e de uma revolução forte socialista, as luzes vermelhas do sistema capital e de seus intelectuais se acendeu. Ou nós melhoramos a demanda, e aí não foi primeiramente um Lenin ou os soviéticos que levaram isso, foi Henry Ford. E aí nós passamos boa parte do século XX sobre o regime de regulação fordista. Como produtor de carro, diz, não adianta eu ter carro se não tem gente que consome carro. E portanto eu quero uma sociedade de produção em massa e de consumo de massa. Então nós tivemos um tempo em que o Estado vai conduzir em boa medida a economia, que chamou o quê? Estado intervencionista, Estado de bem-estar social. O que é isto? A energia elétrica, as telecomunicações, o subsolo, a infraestrutura tem que ficar no monopólio do Estado, para poder fazer política econômica e social. Mas esse período empoderou o salário dos trabalhadores, ainda que seja em poucas nações, como diz Hobsbawm. E aí a taxa de lucro começa a descer. E também empoderou os sindicatos. Ora, é só analisar o que foi o sindicalismo na Europa na década de 60 até 70 e pouco. Mesmo nos países de capitalismo periférico se constituíam sindicalismos fortes. E o que é isto? Perda do capital. Então nós tivemos o quê? Ressuscitou-se as teorias de Friedrich Hayek, Milton Friedman, o liberalismo mais conservador. As políticas sociais levam à servidão, é a tese do Friedrich Hayek. E nós temos um período de Margaret Thatcher, Reagan e toda a política que nós conhecemos na pele, como trabalhadores, inclusive trabalhadores num nível que não são dos trabalhadores que nós estamos tratando aqui. Mas isso também tem limite. O neoliberalismo, do ponto de vista econômico, foi um fracasso. Só que agora, este é o ponto que eu gostaria de sublinhar, que me parece que para mim é novo. É novo na compreensão da crise. É quando Harvey diz o seguinte: até agora o capital tinha reservas para fazer este ajuste em cima da produção e do trabalho. Agora há um salto de negatividade de outra natureza. Nós vamos ter uma economia do cartão de crédito, do financiamento, da hipoteca. E isso também caducou em 2007 e 2008. Para vocês terem uma ideia, é um dado que cito lá à frente no texto. No Brasil, hoje, 2013,
60% das famílias em média e 80% em alguns lugares estão endividadas em 40% da renda mensal. E se a gente olha qual é a dívida, são 5 mil reais, mas é exatamente a grande população que financia o sofá, financia inclusive comida hoje, no cartão de crédito. Quando eu li isto, fiz um pequeno levantamento com o meu porteiro, com a minha secretária, etc. Eles, no cartão de crédito, eles têm o salário deste mês comprometido no mês passado. E qual é a conclusão então? E que me ajuda a entender o que aconteceu ontem aqui em Lisboa. E que acontece com doses homeopáticas ou doses cavalares, diferentemente de todo mundo. Fale a Grécia. É de que tem grupos que ganham com a crise. Por quê? Como é que se salda a crise hoje? Francisco de Oliveira escreveu um livro há 10 anos atrás ou mais, O Surgimento do Antivalor. Ele foi muito criticado pela esquerda, como reformista. Mas ele tinha uma tese hoje olímpica. O capital hoje, para se realizar, ele precisa do sangue do fundo público. Portanto, o capital disputa privatizar o Estado mais que nunca, porque ele foi disputado o Estado por contradições do próprio capitalismo. Quem paga a conta? Veja o mecanismo, como se solucionou a crise da Grécia, como está se solucionando a crise de Portugal e a crise brasileira de outros tempos e agora. O empréstimo, a dívida grega, a dívida portuguesa, a dívida brasileira não é com governos, é com grupos privados, é com bancos, com financeiras. O que o governo alemão faz? Nós vamos sanar a Grécia. Pega dinheiro do fundo público, dá para o governo inglês, o grego, o governo grego devolve a quem? Ao governo? Não, aos bancos. E aí 30% do salário para poder sanar a economia. Esta é a lógica. A gente tem que se perguntar, isso tem fim? Então, este me parece que é o nó mais duro, né, da questão. E aqui foi dito pelo Rui, nas análises da Natália, em inúmeras análises, a partir dos anos, e a Sônia agora, a partir dos anos 70, a crise seria solucionada com uma promessa. A promessa que eduque-se, profissionalize-se e que você terá economia real, emprego. Mas essa economia real, por várias razões que não tenho tempo, é cada vez mais curta, cada vez mais desnecessária do ponto de vista do capital. Então, eu vou ler um texto de um economista, é um economista que lê Marx, mas ele é um estruturalista, um bom economista, eu diria, para entender, e ele escreveu um texto muito curto sobre cidadania e escola. Metade das coisas eu não concordo, mas tem um nicho muito interessante que eu vou ler. E pode ser que eu não concorde porque eu esteja errado, não estou dizendo que por isso esteja certo. O Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, diz o seguinte: trate de conseguir boa educação ou será um dos derrotados pela marcha do progresso. Este é o desafio que os senhores do mundo lançam aos que lutam por emprego. Seria estúpido, e eu concordo com isso, negar o papel da educação enquanto instrumento de preparar as pessoas tecnicamente. Mas os últimos estudos internacionais sobre emprego, produtividade e distribuição de renda mostram o óbvio. A boa educação é incapaz de responder aos problemas criados pelos choques negativos que vulneram as economias contemporâneas. Cá como lá, hoje é mais fácil arrumar um emprego de trabalho simples do que os caras qualificados. E conclui: a visão simplória e simplista da educação como alcance de resolver os problemas por emprego obscurece a tragédia cultural que ronda o terceiro milênio. A especialização e a tecnificação crescente despejam no mercado, aqui no mundo, um exército de subjetividades mutiladas, qualificadas sim, mas incapazes de compreender o mundo em que vivem. Os argumentos da razão técnica dissimulam a pauperização das mentalidades e o massacre da capacidade crítica. Resulta daí que as perspectivas de emprego no corte keynesiano, neo-keynesiano,
não encontram muita perspectiva. Eu deixei para a Natália um conjunto de aulas desse alemão, Elmar Altvater. E uma das aulas é sobre trabalho e emprego. Ele vai mostrar com dados que os empregos que crescem no mundo são da informalidade, empregos ilegítimos e empregos do crime. O emprego produtivo, as máquinas fazem. Isso não é ruim, desde que as máquinas fossem coletivas, não é verdade? Não é ruim que as máquinas tirem leite do gado. É muito ruim tirar leite do gado à mão. É muito ruim limpar a rua. Ótimas máquinas. Agora, nós temos que dar um outro destino às máquinas. Ora, então, por onde passa o horizonte? E eu lembro uma aula magistral que o Rui deu aqui, que nos explicou o sentido do trabalho como valor de uso. Lembra? Você pegou, inclusive, objetos do teu pai. O que está barrado hoje? A propriedade de tudo, da água, do ar, é cada vez mais propriedade de grupos. Então, o trabalho, inclusive, a possibilidade de alguém buscar trabalho como valor de uso está cada vez mais cerceada. Fale o sem terra do Brasil. Vou dar um dado, se possível, depois. Mas está em crise também o trabalho e o emprego. Duas semanas, 3 atrás, eu estava dando uma fala onde um aluno disse: pois é, eu estava empregado no Rio, numa empresa que tinha fornos ainda artesanais. Agora colocaram um forno no lugar de 30, só que nós éramos 200 trabalhadores, agora tem 3. Isso não é ruim, mas é ruim dentro das relações sociais em que nós estamos. Então o Harvey tem uma ideia que me parece importante. Ele diz: vou ser criticado, mas eu vou assumi-la. A ideia de desenvolvimento na ordem do capital hoje ainda não pode ser superada pelas forças contra-hegemônicas que nós temos. Então, eu concordo que tenha que existir, com todos os limites, propostas neodesenvolvimentistas, etc. Mas se a gente quer ir além, a gente tem que confrontar e reforçar a ideia da propriedade e do trabalho como valores de uso. Acho que é uma provocação no sentido de uma agenda de superação e não de uma agenda apenas nas visões mais piedosas de educar o capitalismo, ou nas mais pragmáticas de exaurir ao limite o que resta, digamos, dos direitos da classe trabalhadora. É verdade que, como diz esse alemão Elmar Altvater, essas ideias são difíceis, porque muitos que acreditaram no projeto socialista hoje se perguntam: será que não foi uma ideia errada? E como convencê-los? Não confundir uma experiência histórica com uma necessidade histórica. Este, para mim, é o quadro de possibilidades e de impossibilidades frente àquilo que nós discutimos, daquilo que nós estamos lutando, para que esse jovem coma, para que esse jovem tenha emprego. Abandonar isto é cinismo, mas ficar nisto também é cinismo. Eis a contradição que nós nos metemos. Como isto é trabalhado no Brasil? Eu não vou ter tempo aqui de explicitar muito isso. Então, 2, 3 ideias. Há um elemento estrutural no Brasil que marca a especificidade de como a sociedade brasileira responde diferente das sociedades clássicas. Quem nos ajuda a pensar isto são meia dúzia de pesquisadores, dos quais o grupo aqui com quem a gente dialoga, os colegas brasileiros certamente conhecem. Um Caio Prado Júnior, um Florestan Fernandes, um Milton Santos, um Ottaviani, um Celso Furtado, um Buarque de Holanda, um Werner Sodré, que pensaram na sociedade brasileira. E a sociedade brasileira é de corte escravocrata, 400 anos de escravidão. E é uma sociedade que demorou implantar as regras civilizatórias, entre aspas, do capitalismo. E, portanto, também desde o início é uma classe subimperialista, nunca foi nacionalista.
E aí que nós começamos a entender, então, o tipo de políticas de educação e políticas de formação profissional, mas especialmente do direito da educação básica. Não é necessário a este modelo de sociedade a universalização da educação básica. Lembro, pergunta da Natália, como é que a esquerda brasileira não conseguiu até hoje impor uma agenda, lembra? Pelo menos a educação básica. E é verdade. Os dados que a gente tem, não vou aborrecê-los com muitos dados, mas vou dar alguns. Nós temos cerca de 8 milhões e 300 mil jovens no ensino médio. E mais outro tanto fora, que deviam estar, ou que deviam ter feito o ensino médio. Nós temos 18 milhões de jovens que não fizeram ensino médio, que não vão fazê-lo, senão vão fazê-lo pelo ProEja. Nós temos hoje 1 milhão e 800 mil jovens que deviam começar o ensino médio, que não começaram. E aí um dado de 2 décadas. Jovens que só estudam entre 17 e 22 anos. Jovens que só trabalham, jovens que trabalham, que estuda e trabalha, só estuda e não estuda. Eu vou só pegar 1995 e 2011. Estuda e trabalha. Em 1995, 26,5%. Em 2011, 26,1%. Permaneceu estruturalmente o mesmo. Só trabalha 51,8% em 95, 57,9% em 2011. Só estuda 4,7% em 95, 5,9% em 2011. Agora o que é mais surpreendente? Não estuda e não trabalha 7% em 95, 10% em 2011. Eis ali onde o emprego ilegítimo e criminal cresce. São eles legitimados? Não. Eles estão certos. São animais. São animais no sentido nobre da palavra. O animal, quando é atuado na fome, agride. Uma galinha até agride. Então eu não os condeno. Estou dizendo, é uma lógica de uma sociedade opaca. Óbvio, o que esses brasileiros que estão aqui esperavam com a eleição de Luiz Inácio Silva da Lula da Silva. Lá. Esperava, por quê? Porque a base social que elegeu Lula é uma base social híbrida, é verdade? De nacionalistas, de socialistas, de anarquistas, de liberais, mas que tinha em mente o quê? O que foi a década de 60, de 50 a 60. O Peixoto deu uma excelente explicação hoje, a partir de Vieira Pinto. Um projeto nacional popular, com reformas dentro da ordem capitalista, mas contra a ordem capitalista. Fazer reforma agrária no Brasil é contra a ordem capitalista, ainda que a reforma agrária seja uma questão capitalista. Taxar os bancos é algo revolucionário, entretanto, é capitalista. Enfim, então um conjunto de reformas, a reforma tributária, a reforma do judiciário. Eu li uma tese sobre o Vale de Jequitinhonha, e a colega, que agora esqueço o nome, diz: aqui a justiça comete a justeza da injustiça. Eis o que é o judiciário brasileiro. Podem publicar em qualquer lugar. Ele é legal, mas é uma lei injusta. Na média, na moda e no desvio padrão. Pois bem, então, o que aconteceu? Claro que isso é muito complexo. O enigma para nós é sair dessa trampa. O governo Lula é continuidade da FHC, de todas as políticas, ou não é continuidade? Trabalhando com a contradição, é continuidade e é descontinuidade. Então, sem dúvida, foram feitas 15 universidades novas, isso não é pouco, num processo de empregar milhares de jovens que tinham doutorado e estão lá.
Foram criados mais de 200 e poucos institutos federais. Tem jovens que estão aqui, que estão empregados. Isso é positivo e está dentro da ordem do desenvolvimento capitalista. A disputa aí. Assim como houve muita transferência de renda. Cuidado, aqui a gente está para dar os termos o devido significado de leitura. Transferência de renda não significa distribuição de renda. A única distribuição de renda que houve no Brasil foi com um acréscimo do salário mínimo. Transferência de renda é através de bolsa, através de subsídio, uma série de políticas que qualquer governo socialista no dia seguinte, se não fosse cínico, teria que fazer, como travessia, para cumprir a lei primeira: comer, beber e ter um teto. Mas para isso teria que confrontar interesses. Tem gente que tem uma capacidade de síntese que eu invejo, e o Fiore faz a seguinte síntese: para fazer omelete é preciso quebrar ovos. E por razões também da esquerda brasileira, eu me assumo como isso, que idealizamos caímos no personalismo, mas não por essas razões só, por erros também. Nós vamos ter uma síntese que me parece importante pensá-la no contexto desses debates, que é feita pelo um sociólogo, ex-porta-voz de Lula, escreve um texto, depois um livro, O Lulismo, é André Singer. Ele diz o seguinte: com efeito, a conciliação, Lula fez um governo não de confronto, mas de conciliação, um grande negociador, ainda que haja alguns confrontos. Ele diz: a conciliação dá-se por um lado na continuidade da política macroeconômica, juros altos, os bancos mesmo, reforma agrária pífia, tributária pífia, mas também porque depende de um congresso criminoso, né? De banqueiros, de agrobusiness, de igrejas que se tornaram merco-igrejas. A merco-igreja hoje é um investimento brutal, nada a ver com as igrejas que têm fundo teológico, mesmo que possa ser agnóstico. Então, por um lado, a continuidade política macroeconômica fiel aos interesses da classe detentora do capital, e por outro, veja, o investimento na melhoria da vida de uma fração enorme que, embora majoritária, não consegue construir desde baixo as suas próprias formas de organização. Tal opção política, por executar o programa de combate à desigualdade dentro da ordem, confeccionou uma via ideológica com união entre bandeiras do capital e da classe trabalhadora. A isso ele chama de lulismo. Então, nesse ponto, situa-se o enigma, que ao mesmo tempo é um governo que não confrontou o capital, mas incluiu no comer, no beber, no vestir, em teto não ainda, pelo menos 20 milhões de brasileiros em 8 anos. Tem ainda 20 milhões que não estão. E é curioso, antes dos arrombos, tinham quantos? Então vou deixar as conclusões para... É curioso, 10 dias antes da hecatombe de julho, daquela movimentação que vários me perguntaram aqui, que nós também não sabemos explicar, temos hipóteses, tem sinais positivos, tem sinais muito negativos. Houve um instituto, Voz Populi, que fez a comparação dos 10 anos, 8 anos de Fernando Henrique Cardoso e 10 anos do governo dos trabalhadores. Em 10 itens: saúde, educação, emprego, infraestrutura, corrupção, A ordem de apoio desta massa não são os professores universitários, nem os estudantes de classe média alta, nem a esquerda, a maior parte. Os itens todos são na ordem de média 6 para 60, inclusive em combate à corrupção, que é verdade, foi um governo que combateu muito a corrupção. Entretanto, qual é o enigma então? E isso que é difícil fazer a crítica, inclusive, é que quando Obama diz este é o cara, ele não blefou. Oxalá tivesse blefado. É que de fato o Brasil se torna um laboratório da governança.
de como você não agride o capital, mas ao mesmo tempo você inclui uma massa que vivia na sobrevivência mínima. Agora com um problema que pode estourar à frente: endividados. Hoje pode-se comprar no Brasil, tem crédito de R$3.000, geladeira até R$800, sofá, etc. Isso é um ovo de serpente. A roda está rodando, né? Entretanto, e é por isso então que, aí vou concluindo, esse caráter opaco do que o ensino básico não vai. Veja lá, as estatísticas em 16 anos não andaram em nada, só andaram para pior, ou ficaram iguais. Então, qualquer política de ensino que articule formação profissional, renda e emprego é um castelo em cima da areia e que prepara para o trabalho simples o máximo. E cada vez o trabalho simples que é feito por máquinas. E o trabalho complexo nós estamos importando portugueses, gregos, poloneses, leste europeu, e se empregam muito bem. Petrobras, a Vale do Rio Doce, várias empresas, bom, e as empresas privatizadas. Então vou dar 3 programas que se repetem na mesmice. Aliás, primeiro nos anos 30, no contexto guerra, o Brasil começa a substituir importações e começa um pífio desenvolvimento industrial até lá nos anos 30, com a fundação de Volta Redonda, mas Getúlio dá um impulso. Cria que o sistema S, único no mundo, é um sistema financiado por fundo público e gerido por empresários. Hoje são 10 S's. Os trabalhadores que trabalham lá não têm culpa nenhuma, são trabalhadores como nós, por isso não critico quem vende a força de trabalho. A esquerda muitas vezes confunde isso, onde o cara trabalha com quem ele é. Mas o sistema S hoje ganha dinheiro em cima do quê? Desses programas outros que vão surgir posteriormente. Em 1963, quando João Goulart e Celso Furtado, ministro do Planejamento, assumem o governo após a renúncia de Jânio, Celso Furtado diz: mas nós precisamos de gente, então precisamos criar em 10 meses, preparar a gente para a economia que está em crescimento. Se criou um programa que se chamou PIPMOI, Programa Intensivo de Formação de Mão de Obra, que devia durar 10 meses, durou 20 anos. E aí se criou o PIPMOR para o campo rural. 2012, 13, o que o governo cria? O Pronatec, só mudou de nome. É Emprego e Renda para o Campo. E o Pronacampo. Eu acabei de escrever há uns 2 meses um texto para o Le Monde Diplomatique do Brasil, que é em português, editado. É um castelo em cima da areia. A educação profissional, o domínio técnico é um direito, mas ele é um castelo se não tem a base. Para não aborrecê-los mais, por onde eu me coloco nessa? Me coloco muito na linha do Harvard. Nós temos que estar, quem quer ser de esquerda hoje tem que estar na contradição. Se sair de terno branco, como diz Cabral de Mello, a poesia perdeu a graça. Então trabalhar no Proeja, trabalhar em políticas, criticando-as e buscando-as, é essa contradição que nós temos que fazer. Porque senão, a quem nós dizemos que estamos daqui discutindo, não nos entendem. Por isso que é muito difícil hoje falar contra o Pronatec, para a maior parte, visto que o Singer fala, e que num livro brilhante, polêmico, nós vamos discutir em 3 dias agora, Rui Braga, ele usa a expressão, o precariado, que são políticas de precarização do proletariado. Então nós temos, ao mesmo tempo que nós temos que ir com a máquina andando e não ter uma postura intelectualista e de botequim de esquerda, e não tenho nada a ver com isso, pôr a mão na massa, mas com o olho no que Harvey nos diz. Temos que recuperar na mente e corações do direito do trabalho como valor de uso, da terra como valor de uso, da água como uso, se a gente quiser ter horizonte de futuro.
Ontem, quando fui provocado a escrever a lei, eu escrevi tão mal, porque a gente perde a capacidade. A lei que eu escrevi foi esta: a partir de 12 de setembro, em Lisboa, de 2013, fica vedado. Não, declara-se que a água e a terra, pelo menos, são bens livres. 2, que nenhum homem e nenhuma mulher pode viver do trabalho do outro. 3, e que, portanto, está abolido todo o direito positivo. E que, portanto, também está abolido a função de juízes, advogados, governadores, primeiros ministros, papas, bispos e pastores. E que a única lei que vale é que um ser humano vale por ser um ser humano. Bom, eu acho que tem um texto recente do Harvey que nos provoca. O que seria o pós-capitalismo? Para isso nós temos que plantar este horizonte. Eu deixei com o Rui, que ele é amante da arte, né? Gosta da arte, que bom. Deixei um livreto que o sindicato do judiciário sem toga, ótimo, são os trabalhadores do judiciário. Eu fui fazer uma conferência e eles estavam muito desanimados, tinham apanhado. Os juízes são espertos, tem a lei e tem a prepotência. E eu tinha lido num livro pequeno de um gaúcho sobre a história da Revolução Chinesa. E ele cita na página 10 desse livro uma leitura de Lu Xun, como ele via a China. É interessante, Rui e Natália, a literatura e a arte às vezes chegam mais agudos, na realidade, do que nós com as nossas análises. E olha que coisa, beleza que escreve esse cara. E é para uma revista de juventude. É uma revista que chama Juventude da China. E foi publicada em 1918. Mas ele escreveu esse romance na década de 10. E eu acho que isso nos dá otimismo. Ele diz o seguinte: a China como eu a vejo é como se houvesse uma enorme casa de ferro e sem janelas, e praticamente indestrutível, cheia de homens adormecidos. E tu sabes que em breve vão morrer asfixiados, mas passarão do sono para a morte sem sentir a dor da agonia. Então tu te pões a gritar, acordas alguns de sono mais leve, e esta desgraçada minoria irá sofrer as angústias de uma morte inevitável. Achas que lhes presta serviço agindo dessa forma? Obviamente que uma boa literatura não vai responder a pergunta, vai deixar a gente responder. E ele conclui: desde que haja homens espertos, não podes garantir que não exista a esperança de destruir a casa de ferro. Eu acho que esses dias foram um pouco isso. A gente, quando se encontra com bem-querência, o Fischer dizia isso, é um bem-querer, disponibilidade, querer interpelar o pensamento, como a gente foi interpelado. A casa de ferro pode tremer. Obrigado.